sejam bem-vindos ao Legal Pod. Sou a Patrícia Maione, estou aqui com o Carlos Braga. Oi, Patrícia. Olá, pessoal. Aqui nós novamente, começando mais um episódio. Convido todos a participar, a compartilhar, a contar para o amigo um pouquinho do trabalho que nós estamos fazendo, porque o apoio de todos é muito importante, né, Paty? Uhum. E antes de começar, né, a gente sempre faz o nosso agradecimento à Laficasa. Fica o convite para conhecer as redes sociais da Laficasa, pedir para o pessoal colocar na tela para a gente. Também ao MCM Advogados e a Loma Consultoria. Essa parceria para a gente é muito importante, né? Sim. E hoje, novamente... Hoje, na segunda temporada, temos o Dr. Rodrigo Meyer. Dr. Rodrigo, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, né? Finalmente deu certo. Finalmente. Privilégio estar aqui com vocês. Desculpem às vezes passadas, tive problemas, não consegui comparecer. Mas estou muito agradecido pela insistência do convite, inclusive. É isso aí. Um prazer recebê-lo e a gente insistir até dar certo, né, Carlos? É isso aí. A gente não deixa passar, não. O Dr. Rodrigo tem mais de 15 anos de atuação nas áreas consultivas e contenciosas em direito autoral, propriedade intelectual, civil e consumidor. E atua em ações cíveis, incluindo propriedade intelectual e concorrência desleal. Conta um pouquinho para quem está nos assistindo, que é o Dr. Rodrigo. Bom, o doutor Rodrigo já é complicado falar de si mesmo na terceira pessoa. Mas, enfim, sou um advogado, mais de 15 anos de atuação, sempre com muito foco na parte contenciosa. E em determinado momento da vida, por pedido de clientes, eu comecei a me especializar em direitos da propriedade intelectual, com foco inicialmente em direito autoral. Foi um bichinho que me mordeu, eu acho que realmente é prazeroso, acho muito gostoso lidar com a matéria, e fui me especializando, né? Não digo infelizmente, mas eu gostaria de atuar ainda mais com isso, mas atuo em outras áreas do direito civil também. E o Rodrigo também, pessoal, é sócio do escritório MCM Advogados, e a gente vai poder partilhar também e ouvir um pouquinho dessa nova jornada dele junto com a gente. Eu acho que aquela pergunta, né, Paty, que é muito legal, que as pessoas muitas vezes nos fazem, e alguns já fizeram para mim, então eu acho sempre interessante, né? O porquê o direito, né? O direito é um amor de família, de pai para filho, nasceu, é uma vocação. Compartilha um pouquinho com a gente. Então, é difícil falar quando que eu escolhi fazer faculdade de Direito, porque eu não tenho um marco temporal de quando escolhi. Para mim sempre foi uma coisa que sempre esteve na minha cabeça ser advogado. Desde que eu abandonei a ideia de ser centroavante do Corinthians, a gente foi lá com 4, 5 anos de idade, quando a falta de talento se impôs, né? Eu falei, bom, a gente foi começar a querer ser atacante, centroavante, fomos recuando ali, mesmo para goleiro não ia dar futuro, e aí viramos a chavinha e comecei a me vislumbrar como um advogado no futuro, e sem muita razão. Meu pai fez faculdade de Direito, mas nunca exerceu. Inclusive, meu pai, de forma muito modesta, humilde e verdadeira, fala que o melhor que ele fez pelos possíveis clientes dele foi não advogar, porque meu pai reconhece que ele gostou muito da faculdade e pouquíssimo da profissão. E eu, enfim, desde sempre, eu me visualizei exatamente o profissional que eu me tornei. Então, aquele advogado de corte, de ir ao fórum, de ir ao tribunal, acompanhar julgamentos, fazer a petição, enfim, eu não sei quando isso aconteceu, mas para mim sempre foi uma coisa muito, muito clara na minha cabeça o que eu queria. Então nunca tive crises de saber se era aquilo ou não, né? Isso, para mim foi uma coisa Então você começou natural. o colégio, tudo já idealizando isso, você sabia o que você queria. Comecei o colégio, assim, né, Patrícia? Eu já não sei exatamente, eu não sei o marco temporal, mas eu me lembro muito claramente que já quando eu tinha, sei lá, uns 14, 15 anos, que era isso que eu tinha em mente. Isso é isso. Tem gente, tem pessoas que já no ensino médio já falam, eu sei o que eu... Não é a maioria, não, porque eu converso com os adolescentes e falo, o que você quer fazer da vida? Eu não sei. Mas o teu caso é assim, começou lá o colegial, você já tinha uma em mente, mais ou menos, você queria ser. Já. Inclusive, já faz algum tempo também, mas quando a gente estava no ensino médio, todo mundo escreveu como se veria dali a 15 anos. Guardaram numa urna do tempo que legal, já vi todas isso. aquelas cartinhas.
E aí, 12 anos após a formatura, não lembro direito qual foi o prazo, todo mundo se reuniu para abrir. E abri lá e falei, bom, coerência, né? Que Eu legal! mantive a minha coerência aqui. Eu esqueci o que eu tinha escrito e tal, mas relendo, claro, você lembra. Eu falo, puxa vida, não sabia que com 15, 16 anos já tinha essa clareza do que eu queria ser, né? Para onde eu queria levar a minha vida profissional. Que bacana. E você ingressou na PUC. Eu prestei vestibular, entrei na PUC e, enfim, Vivenciou primeiro ao ali. quinto ano, aquele clássico, né? Entrei em 2001, me formei em 2005. E você teve o privilégio de estudar de manhã? Ou como a maioria das pessoas acaba... Fiz meia-meia. Meia-meia. Meia-meia, metade de manhã, metade à noite. Chega no final da faculdade também, estágio, enfim, né? Quando você chega no final da faculdade, você está mais para advogado que para estagiário, né? Porque você já tem uma série de rotinas de advogado e aí não dá mais você ficar... Você não chegou a fazer estágio em carreira pública ou não? Foi direto para Não, foi sempre carreira escritório. privada? Foi sempre Sim. escritório. Né? E assim, sempre Legal. advogado contencioso em escritório pequeno. Eu nunca participei de uma grande estrutura, com um departamento, sei lá, uma área civil, com 50 advogados cíveis. Não, foi sempre escritório. Desde o começo, eu sempre estagiei com professores, o que dá uma perspectiva completamente diferente do direito, porque os próprios professores em si pegavam poucos casos por ano para cuidar. Eram Então, bem estratégicos. Né? então, e sei lá, acho que pelos fatos deles serem professores, também eles têm uma visão diferente do estágio, no sentido de ensinar, né? O estagiário. Eles, digamos assim, que eles sentem um compromisso com ensinar o estagiário. Então, foi demais para mim os estágios que eu tive. Estagiei primeiro com um professor de Direito Civil da PUC, que não era meu professor, mas enfim, na época divulgava-se vaga de estágio no quadro do centro acadêmico, no mural do centro acadêmico, estava lá uma vaga. Aí um colega mais velho da faculdade, que tinha sido aluno do professor, comentou comigo e falou, pô, o professor Camilo é um excelente professor, vai lá, se aplica para a vaga, e enfim, me entrevistou, e fui bem. Fiquei lá acho que 1 ano e meio ou 2. Uau. Aí tirei férias, pedi uma demissão para tirar umas férias, se não me engano, em janeiro, e voltando das férias, me recoloquei no escritório de outro professor também da PUC, e aí ele tinha sido meu professor, mas o meu estágio não era diretamente com ele, professor Josué Rios, direito consumidor, ele era muito forte na época, ele escrevia, salvo engano, eu não lembro, acho que era no Estadão, uma coluna sobre direito do consumidor, então ele era um famoso, eu falei, uau, estou trabalhando com uma personalidade, né, com influência, analógico ainda, porque não existiam os digital influencers, né? Mas enfim, e também o advogado que era o supervisor do meu estágio, também era professor, então novamente tinha aquela preocupação de ensinar, é diferente você estagiar, ainda que advogando, com o chefe professor, existe uma preocupação ali com o ensino que eu achei, para mim, foi muito bom. Legal. Então, a prática é muito forte, né? Sim. E deve ter te dado uma bagagem muito maior do que ter ido para uma banca grande. Com certeza. Claro, se você pudesse voltar no tempo, na vida, né, você faria algumas escolhas diferentes. Eu teria, por exemplo, experimentado estagiar em escritório grande. Eu recebi convites, eu tenho, enfim, a irmã de uma grande amiga de colégio, que era advogada, escritório grande, sempre me convidou e tal. E eu não sei, eu sempre preferi outros caminhos ali. Então, se eu pudesse voltar atrás, eu teria tido essa experiência. Para gostar mais ou para gostar menos, pelo menos para ter a minha opinião sobre isso. Eu acho que tem muito os prós e os contras, né? Por exemplo, num escritório menor, você tendo ali, você acaba tendo uma profundidade muito maior da discussão do caso, até pela quantidade, por ter uma menor quantidade de processos, né? Não que no grande você não vá se aprofundar e não vá entregar também o que precisa ser entregue. Acho que naquela fase como estagiário, você acabou tendo esse privilégio, né? Que muitas vezes, no escritório maior, para quem é estagiário, às vezes não vai entrar nesse nível de profundidade, né? Segmentado o escritório grande. É a impressão que eu tenho, como eu falei, eu nunca estagiei no escritório grande, mas o que eu gostava disso é que surgia um problema. Então, às vezes me convidava para reunião com o cliente, às vezes não, né? Eu era um estagiário novinho. A gente começava a destrinchar o problema juntos. E eu ia acompanhando aquilo, né? Então, destrinchava o problema, fazia as análises. Na época, a advocacia era bem diferente, então precisava estudar jurisprudência, você tinha que recorrer às revistas dos tribunais, aqueles compêndios, aqueles volumes. Eu ia para a biblioteca do Tribunal de Justiça fazer pesquisa de jurisprudência. Legal. Eu lembro que minha vida como estagiário ganhou um upgrade quando o meu então chefe entrou triunfante na minha sala e falou, Rodrigo,
tem um CD-ROM com mais de 10 mil jurisprudências pra você estudar. Eu falei, gente, isso aqui é tecnologia. Que evolução. 10 mil julgados num CD. Eu falei, gente do céu. Aí eu começava a fazer pesquisa de jurisprudência no escritório, porque até então uma parte se fazia dentro do escritório e outra parte ia batendo perna aí nas bibliotecas da USP, do Tribunal de Justiça. Enfim, era uma advocacia completamente diferente da que a gente atual, né? experimenta hoje. E é legal contar isso, porque quem tá estudando, estagiário de hoje nem imagina que a gente passou por isso, O né? estagiário de hoje, não vou dizer que não leem, mas não leem livros, né? Eles leem telas, né? Então pode ter o conteúdo do livro na tela, mas, poxa, eu lembro que quando eu ia fazer prova, passava no centro acadêmico, pegava emprestado um código, né? Um código penal se a prova era de penal, código de civil se a prova era de civil, de processo civil se de processo civil. E para aula hoje em dia, eu não sei, porque hoje em dia não estou mais na faculdade, mas fico imaginando como é que faz, porque a própria biblioteca, hoje em dia, é uma biblioteca virtual. Né? As pessoas não têm mais. Virtual não tem. O hábito de frequentar, A publicação era tirinha. Lembra? Vinha aquele negócio, aquelas tirinha minúscula para você ver a publicação. E aí a vida profissional do estagiário começava quando você passava na portaria do prédio, pegava as publicações que a ASP mandava na hora do almoço impressas, né? Subia quase e começava a recortar as publicações e colar nas fichas. Aquelas fichas depois você levava para o fórum para fazer o acompanhamento. Para fazer as pesquisas. Do processo, exatamente. Mas, enfim, era um tempo muito gostoso. Você ia pro fórum também, contava com o pessoal da faculdade. Enfim, era uma outra forma de advogar. Existia muito mais essa questão, isso que você falou é muito verdade, né? Até pelo processo digital hoje, essa ida ao fórum, né? Esse corpo a corpo, esse relacionamento que você tinha não só com o colega advogado, mas com o cartorário, com o próprio juiz, né? Era diferente, né? Era uma coisa muito mais saudável. Muito diferente. Eu até brinco que os estagiários que a gente tem hoje, se chegam os estagiários, os caras sabem coisas, eles estudam mais aprofundadamente que a gente, porque a gente fazia muito fórum na nossa época de estágio. Então, sim, as habilidades que a gente desenvolvia eram habilidades diferentes das habilidades desenvolvidas hoje. Então, você chega para um estagiário hoje e fala, pô, me faz um recurso especial. Ele faz um recurso especial, ele te entrega um recurso especial. Na minha época de estágio, não. Mas, por outro lado, se você chega para um estagiário e fala, vai lá e desenrola o mandado de levantamento. Ele não sabe, porque nunca fez. Né? Então, eu lembro que na minha época de estágio, eu vivia muito no fórum. E, por exemplo, tem um caso que eu nunca vou me esquecer, que era um devedor de pensão alimentícia. Enfim, diversos percalços na vida dele, e ele não conseguia realmente pagar a pensão alimentícia. E ele teve um azar na vida dele que a juíza do caso dele era colega de faculdade de amicíssima da advogada da ex-mulher. Putz. Então era batata. Toda sexta-feira, às 17 horas, saía a decisão mandando prendê-lo. E eu, como estagiário, tinha que fazer carga dos volumes, né, dos diversos volumes, sair correndo, já ligava no escritório, avisava o advogado, falando, pode começar a preparar a minuta do agravo, que eu estou levando as cópias, porque na época tinha que ter cópia, né, para o escritório, coisa e tal. E aí você chegava lá pro serventuário, e eu achava a relação que a gente tinha com esse servidor, o cara me via lá toda sexta-feira, ele acompanhava a minha agonia, de sair correndo com a xerox. Então ele chegava ao ponto de se solidarizar, né, com a minha situação ali. E, pô, eu saía correndo, o cara facilitava. E eu lembro que na época o estagiário tinha que ter a preocupação se o carimbo da data estava legível, porque se batesse no tribunal uma cópia com data ilegível, seu recurso não era conhecido. Né? Então, até o serventuário, ó, doutor, tá aqui, né? Imagina, doutor, um menino ali de 19, 20 anos não, doutor, tá aqui, ó, bati o carimbo aqui, tá bem legível, vamos lá e tal. Então, você via que essa troca que você tinha com os serventuários era muito curiosa, porque depois que eu fazia as cópias todas, ligava no escritório e falava, olha, tá tudo feito aqui, o advogado falava, estão minutando o agravo e tudo mais, segunda-feira era dia de interpor o agravo, já tinha avisado o cliente para falar, olha, se fosse você, não aparecia. Não pode ficar em casa, porque vocês vão cumprir a ordem em casa, né? É verdade. Vai viajar. Ele falou, não, mas hoje é meu dia de pegar as crianças. Eu falei, eu não faria isso se fosse você. Porque é capaz de ter um céu de justiça com a polícia lá para te buscar na casa da mãe das crianças. Né? Enfim. E aí, esses mesmos serventuários com quem a gente tinha que lidar, no final do dia ali, tinha a choperia Guanabara ali no centro de São Paulo, perto do fórum. A gente saía do fórum, eles também saíam do fórum, a gente confraternizava ali, né? Encontrava. Enfim, eram habilidades diferentes, né? Então a gente Exato. passou a desenvolver essa habilidade de escrita e tal, depois de formado. Claro, escrevia um pouquinho ou outro no escritório, mas nem de perto que se vê hoje estagiário. Tem uns estagiários que eu falo, meu Deus do céu,
como que sai uma peça com essa qualidade, né, de um menino que está, sei lá, no 4º ano da Da faculdade. faculdade. Mas hoje em dia o pessoal presta OAB no 4º ano da faculdade, né? Exato, Então, exato. as coisas mudaram, né? E é legal, porque eu já trabalhei no escritório, que o sócio falava, ele falava assim, quem faz o processo andar somos nós. Então vai pro balcão, e eu não dava sorte que eu só pegava serventuária, cartorária mal-humorada. Aí eu chegava lá com uma caixinha de chocolate, alguma coisa, me humilhava horrores pode ver? Não, não posso ver. Até conseguir pôr o processo ali na frente pra encarga ali, pra despachar. Passa na frente, passa na frente. Nossa, sofri pra fazer o processo andar. E ele falava, gente que faz o processo andar. E tinha esse peso de fazer o processo andar. Ah, mas eu concordo com o seu chefe, com o seu ex-chefe aí no caso, porque, assim, claro, tem diversos tipos de forma de conduzir Mas o quem processo. sofria era o estagiário, né? Mas faz parte. E No- tinha que no- dar no- aquele jeito e fazer realmente o processo andar, né? Tinha que fazer É andar. isso, quem tá ali na ponta da linha, né, que vai empurrar. Mas eu tinha essa missão também, de chegar lá e o meu ex-chefe, ele falava, eu sei que ele não vai imediatamente fazer aquilo que você tá indo lá pedir, né, que você tá aguardando que seja feito. Você vai um dia. Na mesma semana, você volta o segundo dia, o cara já vai... Terceira vez que você for lá, o cara já vai te olhar entrando ali no cartório e vai falar, putz, eu tô devendo isso mesmo. Na 4ª vez, o cara vai ficar sem graça e falar, até semana que vem tá feito. E tá feito. Tá feito. Foi nisso você ganhou 2 meses do seu processo tramitando. Exato. E hoje, quando você tem essa necessidade, às vezes uma questão urgente, o máximo que você consegue muitas vezes é o telefone, né? Tudo bem que, né, você acaba se deslocando, indo até o fórum, tal, mas acaba sendo hoje, na praticidade do dia a dia, acaba você fazendo muito mais por telefone, que é uma coisa muito mais fria. O cara fala, tá bom, não vai ter esse incômodo de você estar ali. Por telefone, beleza, eu vou fazer, tá bom, tchau. E aí o senhor vai continuar na fila, mesmo tendo um grau de urgência, né? Então, esse corpo a corpo, até para isso, fazia muita diferença. Sempre fez. Sempre fez, né? Né? E eu acho que assim, a pandemia mudou muita coisa, né? Então, por exemplo, antigamente, doutor, não posso dar informação por telefone. Aham. Um dia eles dão informação por telefone, criaram Sim. o balcão virtual do tipo, advogados não venham perturbar aqui Sim. o fórum, fiquem no... Não venha postar Verdade, Covid. tem o balcão É. virtual, verdade. E que assim, em grande medida ajuda bastante, mas tem coisa que você só vai conseguir efetivamente resolver Do corpo a corpo. no corpo a corpo. Sim. Né? Às vezes é um detalhe que enrosca, enfim, às vezes você, embora você negrite na petição tal, não sei o quê, você não consegue transmitir a urgência daquilo na petição. Então você tem que ir lá fazer os famosos embargos auriculares, que nada mais é do que chamar a atenção, tirar da vala do comum e falar, juiz, por favor, analise Olha esse isso pedido aqui, né? sob essa ótica aqui. E claro, né, a gente pensa uma coisa, quando a gente vai falar o que a gente pensa, a gente já não consegue transmitir exatamente a mesma ideia. Sim. E quando a gente escreve, eu acho que a gente perde mais um pouco. Né? Então, eu acho que é fundamental você fazer de tudo, escrever, falar, né? Ligar, lá. balcão virtual, o que der para ser Para feito. poder ser feito. E, Rodrigo, conta pra gente, depois da faculdade, esse período todo de estágio, você continuou o estágio dentro do escritório sendo advogado? Ou ali você já tomou uma decisão de ter o seu próprio escritório? Como que foi esse pós-faculdade, logo após, né, o término da faculdade? No meu último estágio, eu estava no final do 4º ano da faculdade, estava no escritório pequeno de um professor da faculdade, e eu tenho um primo que, enfim, sempre foi meu parceiraço, 5 anos mais velho, e de certa forma meu mentor profissional, porque ele também fez faculdade de Direito, ele também entrou na PUC, só que quando ele se formou eu entrei, então a gente não chegou a conviver na faculdade. E ele era advogado também num escritório pequeno, me convidou, falou, bom, você está aí, né, sem muita chance de efetivação, escritório pequeno, vem aqui trabalhar comigo, a gente troca figurinha durante 1 ano e pouquinho aí, e no final da sua faculdade a gente vê como é que vai ser. E fui lá, e foi ótimo, porque era um escritório realmente pequeno, o meu primo entendeu por bem não ser o meu chefe direto, então ele delegou para uma outra pessoa que hoje também é meu amigão, era amigo dele, hoje em dia é meu amigão, inclusive virou juiz, né? Ele é um excelente advogado, e hoje em dia é um excelente juiz, mas aí me ajuda muito, muito pouco, né? Ser um excelente juiz. Brincadeiras à parte. Mas, e aí, no final desse 1 ano e meio,
a gente chegou à conclusão, não, como tiver uma conversa com o sócio do escritório, o sócio do escritório estava num outro movimento. Ele estava mais no movimento de diminuir, já, enfim, não era mais nenhum jovenzinho, estava acho que já projetando a aposentadoria dele, não quis embarcar num projeto de expansão. E aí, esse meu primo olhou para mim e falou, bom, então vamos lá, né? Eu falei, vamos. Aí, na época, a família do meu pai tinha um conjuntinho ali de uns 70 metros na rua Riachuelo, no centro de São Paulo, que estava com um casal de inquilinos advogados também, que não pagava aluguel já tinha 2 anos. Caramba. E ninguém conseguia despejar os dois lá. Aí liguei para meu pai, para as minhas tias fizeram um bem bolado. Seguinte sentido, falei, eu despejo eles e aí eu entro no comodato aqui para a gente montar o escritório. Né? E eles, tá bom. Né? Enfim. Então foi assim que montamos o primeiro escritório, despejando os inquilinos que não pagavam, fizemos uma reforminha básica ali e começamos, eu e ele, sem secretário, sem estagiário, sem nada lá no... Cara e coragem. Cara e coragem, pelo menos o aluguel estava pago, né? Que é o que mais pesa no começo, né? Isso é um é. peso. Eu lembro também quando eu tive a oportunidade de montar, ter a minha primeira estrutura, o que mais pesava, a princípio, era o O aluguel, né? retorno não é tão rápido, né? Não, e você é um custo mensal, né? E ele tá ali, ele fica te cutucando todo mês e você precisa estar sempre Por muitas vezes você investe para depois, Pra muitas vezes não, é o depois. natural. É o Sim. normal. Sabe, a gente não precisou investir no lugar, a gente fez outros investimentos menores. Então, como era um lugar muito pequenininho também, a gente fez uma reforminha ali, porque também, quando a gente retomou o imóvel, ele não estava nas condições ideais, né? Fizemos uma reforminha ali, mas, Braga, eu até brinco com meu primo hoje, falei, pô, naquela época a gente vivia tão bem com tão pouco, né? Porque, de fato, a gente tinha Sim. pouquíssimo custo, tinha uns pouquíssimos clientes também, tinha uns poucos e fiéis clientes ali. O Dr. Domício, que era o sócio anterior, ele ainda, generoso, ainda deu uns clientes, ainda deu não, mas ele Deixou transmitiu levar, alguns sim. clientes pra gente, falando, olha, tem coisa aqui que eu não sei como é que vai ser, pode ser bom, pode ser ruim, mas quando você está começando, Tudo é bom, né? só de você ter trabalho, às vezes não é nem muito bem remunerado, já alivia. Isso era 2006. E vou te falar, tem ação que está saindo dinheiro até hoje, Olha isso. dessa carteira que ele mandou. Então, claro, tinha muita coisa ruim ali, mas né, Tinha coisas boas. a gente garimpando tem coisa que a gente está tirando até hoje de lá. Então, enfim, fica para a história, é gostoso lembrar como é que foi, né? E essa sociedade durou quanto tempo? Nós ficamos juntos de 2006 a 2016. Caramba. Foram 10 anos. Não, e somos amigos até hoje. Ele, enfim, ele enveredou para a área societária, é uma área que eu não tenho nenhum domínio, então, e ele também não faz mais o contencioso. Então, por conta de casos em comum, a gente chegou a trabalhar, e a gente ainda trabalha em alguns casos em conjunto. Mas aí a história foi a seguinte, a gente ficou lá no centro de 2007, perdão, até mais ou menos 2011. Aí recebemos um convite de um amigo do meu primo para dividir uma estrutura que ele tinha comprado ali, um conjunto na Avenida Paulista. Saímos do centro, fomos para a Avenida Paulista. Até então a gente também, ele fazia a parte societária tributária, fazia o contencioso. Já tínhamos aí uma advogada júnior trabalhando com a gente, que era minha prima e irmã dele. Também, legal. Uma estrutura bem familiar. E aí, enfim, tínhamos essa estrutura pequena, dividindo o conjunto e estávamos pensando em ampliar a nossa sociedade. Conversando com esse parceiro, ele falou, não é o meu interesse aumentar a sociedade. E aí começamos a falar com um segundo parceiro, que também era primo desse meu primo, mas não era meu primo. Né? Mas também conhecia desde criança, enfim, de convivermos juntos. E fomos costurando e deu uma parceria bacana, deu uma sociedade. Liga. Exatamente, deu liga. Aí nos mudamos da Paulista, fomos para o escritório desse primo do meu primo. E aí montamos ali uma boutique, né, full service, então tínhamos tributário, societário, contencioso civil, né, e propriedade intelectual, trabalhista. E assim, a gente não entendeu direito como foi acontecendo, mas assim, aí meu primo ficou incomodado, tal, não sei o que, e saiu, foi o primeiro que saiu e abriu uma sociedade, um escritório que só faz societário, mais nada.
O primo desse meu primo que fazia o trabalhista, ele já tinha um compromisso. A gente sabia, quando a gente foi, a gente sabia que ele tinha data de validade ali, porque ele era casado com uma inglesa que tinha um emprego muito bom na Inglaterra e tal, estava alocada no Brasil. Mas quando ela fosse chamada de volta, ele iria com ela e foi o que aconteceu. O nosso outro sócio que fazia imobiliário recebeu uma proposta para ir para o Matos Filho, né? E por essa ninguém esperava, né? Sofremos com uma concorrência pesada, né? Um dos maiores escritórios do Brasil. E aí, de repente, tava eu e o Amir, que atualmente também é meu sócio lá em MCM, só que qual que era a dificuldade da nossa sociedade? Nós dois tínhamos a mesma especialidade, né? Que era o civil. Aí foi a hora que o Amir chegou para mim e falou, bom, vai ter que dar certo. Não, vai ter que dar certo. A gente tinha acabado de reformar meio andar na Faria Lima, a gente se mudou e tal, e para fazer um escritório com 30 e tantas pessoas, não sei o que, de repente só ficou a nossa equipe que veio ali. Foram momentos, isso foi 2016, foi meados de 16 ali, foi desafiador. O Amir foi fundamental nesse processo, porque o Amir, ele tinha uma bagagem. Eu sempre fui muito advogado, então quando você é sócio de escritório, você tem que ter. Você não é advogado, você é empresário. Sim. Né? Só que eu fiz faculdade de Direito, eu fiz administração de empresas, então eu não sabia ser empresário. E o Amir, por conta de outras experiências profissionais e de vida, ele era empresário de outros ramos que nada a ver com o direito. E então, né, ele falou, bem que dá, temos caixa, temos faturamento, vai dar uma apertada, porque a gente tinha caixa, era modo de dizer, porque a gente tinha acabado de esvaziar o caixa para fazer uma reforma e tal, não sei o quê. E eu falei, sinceramente, eu falei, será que não é melhor fechar o lojinha, né, e ir pro mercado, né? E ele falou, não, vamos que dá. Né? Eu falei, então tá. Então, confiando na palavra do empresário, né? Isso 2017. Isso 2016. 16. E fomos. E aí, claro, 2016 foi um ano sofrido. Desafiador, né? sim. Passamos raspando, porque que nem eu falei, a gente tinha ali raspado o caixa para a reforma e na hora de acelerar, cada um assumiu outros projetos. E ficamos lá, tinha até uma dívida que a gente pagou ainda por um ano e pouco, né? Mas enfim. E assim, os sócios que saíram também, embora tenham saído, sempre foram muito parceiros mesmo depois de sair. Então, continuavam indicando clientes, os próprios clientes que eram, digamos assim, de um relacionamento deles, eles fizeram uma campanha, nos apresentaram, mantivemos, sei lá, 90% da base de clientes, mesmo com a saída deles. Então, assim, foi assustador, mas olhando para trás hoje foi super. Foi bom ter feito esse movimento. Né? Se eu soubesse lá atrás que sei lá, 9 anos depois a gente ia estar aqui, eu não teria sofrido tanto por antecipação. Exato. Sim. Né? Mas você viveu o processo, é isso. Sim. Viveu todo o processo. Sim. E assim, não foi sofrido, mas foi, digamos assim, angustiante, porque a gente não sabia o dia da manhã. Mas vocês ficaram de 2016 até praticamente ano passado aí. Isso, até 23. Até 2023. Aí fomos apresentados. Bastante tempo, né? Foram. A gente se mudou para essa estrutura no segundo semestre de 15. Aí houve a debandada dos sócios em 16. E. Debandada dos sócios, né? Assim, parece que fomos largados, né? Não, mas não foi um processo, enfim. E ficamos, aí nos fechamos ali, né? A gente deixou de ser no escritório full service e viramos um escritório civil, especializado. né? E ficamos nessa até que o Dr. Marcel Marquesi estava procurando alguém para montar uma área civil para ele, nós fomos apresentados. E foi uma coisa que eu fui, ele me chamou para almoçar e eu fui para esse almoço, nem comentei com o Amir nem nada, a gente foi para esse almoço, eu na tentativa de captar a carteira civil que ele tinha e não tinha como. E ele, na primeira conversa, ele falou, eu não sei ainda o que eu preciso fazer para minha vida. Ele estava também rescindindo uma sociedade que ele tinha há muitos anos e tal. Ele falou, eu não sei o que eu vou fazer com o meu civil, eu tenho uma carteira, mas eu não sei se eu vou passar a carteira, se eu vou montar uma área e tal, não sei o quê. Eu falei, bom, então, né, conversamos um pouco. Primeiro, Não, conversamos e tal, eu tava bem empolgado, mas aí deu alguns dias ele me ligou e falou, não, já decidi o que eu quero, vem pra cá, monta a sua área, monta a nossa área civil aqui e tal, eu não sei o que. Eu falei, não, mas
calma, né? Eu tenho outro sócio. Ele falou, chama ele também e vamos almoçar. Traz todo mundo, Não, e no final, aí voltei e falei, amigo, lembra aquele almoço que fui na semana passada que eu tava querendo captar uma carteira civil? Ele falou, pô, aí deu certo? Eu falei, então, acho que deu, mas é um pouco diferente. Ele, como assim? Eu falei, então, oferecer uma sociedade nova pra gente. Ele falou, como é que é? Ele falou, uma pessoa que você nunca viu. Eu falei, realmente, eu nunca tinha visto até a semana passada, né? Mas vamos conversando. E no final, foi exatamente isso. Nós desmontamos a nossa estrutura lá na Faria Lima e encaixamos na Avenida Brasil ali, fundamos assim o MCM Advogados. Né? E, enfim, foi um passo... esse foi um passo que talvez se a gente tivesse ficado refletindo muito, fosse mais difícil de dar. Eu acho que como a gente foi mais... ágil. Não é que a gente foi descuidado, tomamos todas as cautelas e tal, não sei o quê, mas eu acho que agir impetuosamente dessa vez não foi um mau movimento. Não colocou vamos falar, carroça na frente dos bois, né? Mas aí, já entender que fazia parte ali do caminho de vocês. Vocês entenderam e abraçaram. Exatamente. A gente, na verdade, passado o susto inicial, porque não é todo dia que você recebe um convite para formar uma sociedade, passado o susto inicial, a gente começou a ponderar os prós e os contras e chegamos à conclusão que, assim, não tinha muito contras, né? Então, estamos somando mais força. a ganhar. E aí, enfim. E aí também agradecendo a todo o pessoal que já vinha com o Dr. Marcel, fomos super bem recebidos na sociedade, enfim, no escritório, os coleguinhas do escritório, como eu sempre brinco, nos receberam muito bem e é um clima de trabalho muito bom, né? Então, foi uma transição que eu achava que fosse ser mais... pesado. Porque envolveu também a adaptação de culturas, né? Então, o nosso escritório tinha uma cultura, dele tinha outra, a gente foi se acomodando. Perdemos algumas pessoas que não se adaptaram a essa cultura no meio do caminho, e ainda somos amigos pessoalmente, mas os caminhos profissionais foram outros, né? Se distanciaram. Mas, enfim, foi um passo grande, mas que foi dado sem solavanco, né? Com naturalidade. E, enfim, por enquanto, só sucesso, né? E eu lembro, né, e a chegada do Rodrigo e do Amir representou muito isso, né? Que pra gente também foi um desafio, né? A gente teve a oportunidade uma vez de tomar um café lá em 16, 17, né? Que eu tinha uma vaga lembrança. Lembro que você já conhecia, mas... a gente já tinha tomado. Mas eu não lembrava do Braga. Né? Não sei como que me passou despercebido, né? Caramba! A gente lembra... Eu conheci o Amir e o Rodrigo naquela oportunidade, mas passou-se muito tempo também, né? E aí em 23 que a gente voltou a ter o contato e novamente se aproximar. Então foi muito legal porque veio agregar muito para o escritório, até mesmo por projeto, a tudo aquilo que a gente sempre idealizou e idealiza junto aos clientes, né? E eu acho que é legal também, Rodrigo, você compartilhar um pouquinho daquilo que a gente vem fazendo e vem sendo... posso falar sucesso, mas aquele feijão com arroz muito bem feito que dá certo, né? Que é muito legal, né? A gente passa, enfim, tem passado aí o Brasil mesmo é um país, não politicamente falando, mas que exige muitas vezes algumas condução de processos voltado muito à busca de crédito, né? De devedores, de recuperação de valores propriamente dito, né? E essa é uma experiência muito legal que a gente teve no ano passado, que foi um resultado bem, bem significativo e que trouxe novas perspectivas para esse ano, né? Queria a gente comentar um pouquinho, falar um pouquinho dessa vertente do escritório, que é algo tão forte, né? Tão latente e que às vezes acaba se passando desapercebido e a importância que precisa ser dado para esses processos, né? Então, Braga, tem uma questão que eu sempre brinco com a minha equipe que fala, olha, o nosso cliente, o imediato, não é a empresa, é o departamento jurídico da empresa. A gente tem que fazer esse departamento se destacar, porque é assim que a gente vai vender os nossos serviços para a companhia. E a gente pode falar o que for sobre a atuação dos advogados, mas a gente sabe muito bem que o jurídico, infelizmente, e na minha opinião, incorretamente, é visto muitas vezes nas empresas como fonte de custo. Exato. E aí a nossa missão para valorizar o jurídico, o que é mostrar que não é custo, que é investimento. Então você precisa injetar um dinheiro no caixa da empresa. E a gente faz isso por meio da recuperação de crédito, né? Toda empresa, em maior ou menor medida, tem dinheiro para receber.
E, enfim, de 2014, crise econômica para cá, a gente tem percebido, claro, as fraudes da execução sempre existiram, pedidos de recuperação judicial fraudulentos, enfim, aos montes começaram a aumentar. E a gente falou, bom, então temos que, se os maus pagadores estão se armando, a gente precisa contra-atacar, né? E aí, de fato, você falou dos resultados, foram resultados bons, e na minha opinião, por uma conjugação de fatores, e acho que o nosso mérito está nisso, tá? Então a gente conseguiu fazer, primeiro, material humano. Então, material humano de boa qualidade é o início. Tem muito aplicativo, tem inteligência artificial, tem, mas ainda, no direito, a inteligência humana. Ainda eu acho que é um fator determinante. Então, montamos uma equipe bem capacitada. Entregamos essa equipe ferramentas para eles poderem trabalhar. Né? Então, um dos nossos advogados da equipe, ele falou, na entrevista, eu me sinto meio frustrado, porque no lugar que eu estou, eles não me dão muitas ferramentas. Então, eu só posso ficar naquilo, pedir um bloqueio Cisba ajude, um bloqueio Renan ajude, não sei o que, não deu, enfim. Aí saímos no mercado aí. Hoje em dia o Carlos sabe melhor do que eu, tem um monte de oferta de legal tax, né, e softwares e não sei o quê. E também é outro trabalho. Difícil você peneirar aquilo que realmente é uma ferramenta que realmente é útil e efetiva, de outros que não. E conseguimos algumas ferramentas que, aliado ao trabalho competente dos nossos profissionais, está dando resultado. Né? Que é essa busca efetiva. Eu acho que para quem está nos assistindo, às vezes não entende muito sobre a recuperação. Você quer explicar um pouquinho? Somente que às vezes a empresa nem vai atrás por falta de informação. Sim. Às vezes é um jurídico mais júnior, ou aquele generalista que não tem tanta informação e acaba perdendo a oportunidade. Então, aí, outro tema que eu acho legal a gente ventilar, porque a gente trabalha com uma gama diversificada de estilos de departamento jurídico. Então, a gente tem aquele departamento jurídico que eu não digo nem que ele fica se metendo nos assuntos, não, que ele é parte da equipe mesmo. Então, não é que ele dá palpite na estratégia, ele participa da estratégia. Não é que ele revisa a petição, ele constrói junto a petição e vai despachar com o desembargador. Então, aquele departamento jurídico que joga junto, que é ótimo, porque, enfim, duas cabeças pensam melhor do que uma e você está ali numa dialética, dividindo estratégia, dividindo conhecimento, dividindo responsabilidade também, né, porque esse jurídico que é atuante não foge da responsabilidade que é dele. Então, e a gente tem jurídicos que às vezes não é questão de ser júnior ou de ser relato, de não sei o quê, é que, como eu falei, quando a empresa enxerga o jurídico como um centro de custo, entre aspas, mal necessário, acaba que é um departamento que fica subvalorizado, subaproveitado. Então, poxa, a gente tem cliente lá que a jurídico, que é gerente, diretora, até estagiário, porque ela é a única pessoa, ela tem que bater o escanteio para a área cabecear. Essa pessoa a gente sabe que a gente vai precisar ajudá-la, que ela não vai conseguir. Então, é completamente diferente você ter um departamento jurídico atuante que quando chega com uma demanda, ele já chega com o calhamaço de documento desse tamanho aqui, falando, olha, pensei em seguir esse caminho, o que vocês acham, o que vocês não acham. E outra, a gente tem que pegar pela mão e falar, olha, me diz com quem que eu falo para conseguir o documento tal, porque deixa que eu vou atrás do documento. Porque se for esperar ela fazer... Ela está sobrecarregada, né? Ela está sobrecarregada. Então, desculpa, voltando para a sua pergunta, como começa a recuperação do crédito? Primeiro, a empresa tem que dar alguma sinalização de que teve um default, que ela tem um crédito para receber. Com base nisso, a gente vai puxar. Então, tudo bem. Você tem esse crédito. Como que se formou esse crédito? Dá para ir para uma execução? Não dá. Por que não dá? Porque faltou o protesto do título. Isso aí você resolve. Aí, não dá porque, enfim, o contrato não está assinado por duas testemunhas. Aí você fala, pelo amor de Deus, né, próximas pessoas vão criar aqui um procedimento para, né, fiscalizar que duas... É um requisito formal simples, mas que traz... Que passa desapercebido muitas vezes. E que na prática faz uma diferença brutal. Né? Então a gente vai fazendo essas... cada caso é um caso, a gente vai pegando e vai destrinchando até chegar no ideal. E aí quando o processo é iniciado, propriamente dito, ajuizado, aí entram ferramentas, a pressão no fórum para a coisa sair, para o mandato sair. O mandato saiu, tem 15 dias para embargar. Tem, mas tem 3 para pagar. Se não pagou, já vão pedir bloqueio em conta.
Porque às vezes o cara tá preparando os embargos ali, toma um bloqueio em conta, cancela os embargos e faz acordo. Entendeu? Mais efetivo, né? Então é isso, você tem que traçar a sua estratégia de acordo com o que você tem em mãos e com o que você acha que, que a outra parte tem também. E a inteligência artificial tem ajudado muito nessas pesquisas patrimoniais, nessa busca por crédito, né? Então, a inteligência humana ainda é muito, mais muito importante, importante. mas a artificial está trazendo ferramentas, porque eu nunca vou esquecer, num dos primeiros estágios que eu comentei, como que você fazia um bloqueio Bacen-Jude? Tá? Isso começo dos anos 2000. Já era uma evolução o bloqueio Bacen-Jude. Mas você tinha que indicar para o juiz a conta que você queria pedir o bloqueio. O que já são duas dificuldades. Primeiro, você saber qual que é a conta do seu devedor para você pedir o bloqueio. E outra que era aquilo, você materializava esse pedido numa petição. Essa petição ia para os autos. Ficavam meses nos autos até que fosse a conclusão para o juiz. E quando chegava para o juiz, o advogado do devedor já tinha lido que você tinha pedido bloqueio naquela conta, ele já tinha aberto uma outra conta em outro banco, e era com aquela conta em outro banco que ele estava operando. Então, veja, eu nunca vou esquecer do dia que a gente precisava bloquear a conta do hospital. E eu cheguei para minha então chefe e falei, mas escuta, o hospital tem recurso, tem dinheiro, como é que... Ela falou que a gente não está acertando a conta dele. Eu falei, deixa eu fazer. Eu falei, então precisa oficiar, porque já bateu nessa. Eu falei, a gente vai mandar quantos ofícios para o Banco Central e tal, porque aí o Banco Central informava quais eram as contas, e aí você pediu o bloqueio daquelas contas. Aí ela falou, é o trâmite. Eu falei, não é o trâmite. Liguei lá no financeiro do hospital. Eu falei, eu queria fazer uma doação para o hospital. Quais são as contas, dados bancários, todas as contas aí, para a gente ver qual que é melhor para fazer a doação. E me passaram, eu falei, bom, agora pelo menos vamos pedir o bloqueio dessas aqui. Sim. Pelo menos doação a gente vai arrancar. Pegar... E bateu o bloqueio, e eu lembro que foi super celebrado pela ideia. Na época, ficava, não, questionamento ético e tal. Eu falei, realmente, eu menti, a gente não ia fazer doação nenhuma, mas tá aqui o valor. Eu busquei o resultado. De informar quais contas eles tinham, para daí o juiz ir lá mandar bloquear aquela. Já tá aqui, né? E facilitou. Já bloqueei. Então, as coisas vão evoluindo, e claro, qualquer ferramenta que venha somar. Porque, veja, no Brasil a gente tem à disposição milhões de cadastros públicos que podem, se as informações forem bem cruzadas, a gente tem uma ideia bem fidedigna da real situação patrimonial daquele devedor e das fraudes que ele já fez e que ele está fazendo. Então você consegue, aí claro, aí você tem um mapa geral e você vai nas minúcias, nos detalhes ali achando. Buscar o então, valor. assim, essas ferramentas que estão desenvolvendo, claro, tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa que dá para ajudar e muito o nosso trabalho. E me fala uma coisa, e é pelo resultado a atuação de vocês? Uma grande parte é. Né? Uma grande parte é recuperação de crédito. Aí também o mercado é complicado, porque tem muitos escritórios que falam, não, a gente vai pegar só no êxito. Eu acho que é um mau negócio, inclusive, para quem contrata, porque, veja, para eu começar a correr atrás do seu crédito, eu já fiz um investimento em material humano, em inteligência artificial, não sei o quê. Eu não vou ter condições de manter isso só no êxito. Claro, grande parte da remuneração tem que ser na taxa de sucesso mesmo, quanto você recuperou. Mas uma parte você tem que pagar para fazer a máquina girar. Então o que a gente vê? O banco, por exemplo, faz muito isso. Contrata escritórios de advocacia que pegam um volume grande de ações. E claro, tem coisa ali que não é tão difícil de você tirar Que é rápido. Né? que você consegue extrair o resultado dali. Mas se você for fazer um trabalho bem feito, você vai precisar de material humano, de ferramentas tecnológicas, que provavelmente não estarão à disposição. Então vai ficar um crédito ali que no fim do dia o banco vai acabar vendendo como crédito podre para algum fundo, e aí os fundos que são mais ágeis conseguem concluir aí mas aí você vai perdendo tempo e vai perdendo valor nisso. Fazer. E um ponto, Rodrigo, acho que legal que você estava falando, de uma bandeira que você sempre defende, sempre fala, né? Que é justamente muitas vezes esse auxílio ao departamento jurídico, né? E muitas vezes, independente do tamanho, mas ajudar a trazer esse olhar estratégico para essa gestão desse passivo ou desse ativo que ele tem ali para os processos cíveis, né? Você conseguir trazer uma inteligência em que você se torna realmente um parceiro de negócio junto com o jurídico interno na melhor condução daqueles casos, né? Eu acho que isso é um olhar muito legal e inovador até, né? Para que as duas partes ali, principalmente o jurídico, possa brilhar e possa alcançar os objetivos, né? Exatamente, entregar os resultados que a direção da empresa quer.
né? Porque, que nem eu falei aqui, o nosso cliente imediato ali é o departamento jurídico, é ele que tem que brilhar para a gente continuar prestando serviço. Então, tem um produto que, assim, falar em produto no direito civil é uma coisa estranha, né? Porque o direito civil está aí há mais de 2000 anos, não tem muito como reinventar a roda. Então, o que dá para você fazer melhor e de diferente é o atendimento, né? E uma coisa que a gente, assim, que é, entre aspas, um produto, mas que a gente já fazia sem identificar, e um dia uma cliente me falou, pô, isso vocês fizeram é muito importante, porque você como escritório, você tem indicadores das ações cíveis, então você sabe onde estão os gargalos, que muitas vezes o jurídico interno que está soberbado, que está no meio do olho do furacão, não está enxergando. É isso. Então a gente vai falar, ó, eu estou vendo problemas aqui que vocês não estão vendo. E são problemas simples de resolver, né? E às vezes, assim, mas às vezes a ponto de dar palpite na produção do cliente, porque é uma coisa simples. E outros toques que você vai dando, falando, olha, dá para melhorar esse seu procedimento aqui. Por exemplo, tem uma cliente que recorrentemente tem problemas nas contratações de engenharia dele, porque a coisa fica muito perdida. Então, tá fazendo uma obra grande, aí alguém chega lá e fala, não, mas eu preciso interromper a obra aqui, porque preciso botar a linha tal de produção para funcionar. Eu falei, gente, como é que vocês vão fazer uma obra, o departamento de engenharia não conversa com o departamento de produção, e aí a obra fica muito mais cara, e aí o empreiteiro quer, né, a consultora quer cobrar mais porque tá tendo um custo que não estava previsto. Eu falei, gente, isso aqui é procedimento de vocês precisam sentar aqui, se conversar e concatenar os processos internos aqui. Enfim, então a gente sempre procura trazer o cliente falando, olha, a gente está vendo que vocês... Outro exemplo, são coisas simples, mas, por exemplo, você reduzir o intervalo de higienização da fábrica. Por exemplo, você reduz com isso de contaminação, você reduz o número de produtos alegadamente defeituosos. Ou se não diminui, você pode pelo menos chegar em juízo e falar, olha, você vai me desculpar, mas aqui, a norma técnica, estou dando um exemplo aleatório, manda detetizar de 180 em 180 dias. E nós estamos fazendo aqui por cautela de 120 em 120. Então, assim, nós estamos cumprindo todas as regras. Tal, não sei o quê. Então, se houve contaminação do produto, foi da fábrica para fora. Então, eu não posso ser condenado. Pode ter sido na casa do consumidor, pode ter sido no supermercado. Então, o que eu estou provando a gente segue padrões mais rígidos do que o exigido. Sim. Então, uma mega consultoria, né? Vale super a pena. Pois é. E assim, claro, tem coisa que a gente sugere que eles falam, não, isso aqui não é impraticável. Falo, tudo bem, mas o seu problema é esse, a minha sugestão é essa. Se a sugestão é impraticável, pelo menos o problema está aqui. Então, tenta pensar o que vocês podem fazer. Então, se vocês são chamados, vocês fazem um mapeamento, conhecem o negócio, aí vocês conseguem... Na verdade, assim, não é que a gente é contratado para isso, mas acaba acontecendo. Porque a gente vai recebendo... Isso acontece normalmente com aqueles clientes que a gente tem que a gente faz a gestão da carteira. Então, que a gente pega ações de diferentes naturezas. Então, por exemplo, a gente já viu problema na formação do contrato. Por quê? Porque o jurídico interno da companhia não tinha minutas padrões. Então, cada contrato... Estão contratando diferentes prestadores para o mesmo serviço, são contratos diferentes. Eu falei, gente, não dá. Isso precisa ser padronizado. Porque aí a gente ia preparar a defesa para o contrato e falar, peraí, esse cara tem razão. Porque o contrato é diferente do outro que a gente ganhou, por exemplo. E eu acho que isso é muito legal, até para quem está nos ouvindo, né? Essa é uma questão que a gente discutiu muito na primeira temporada, e eu acho que para a segunda temporada ela volta muito à tona também, que é essa ideia do jurídico sempre trazer essa ideia de ser parceiro do negócio, né? De estar junto, de estar entendendo a empresa, de estar vivenciando. Então, para quem aí, né, tá buscando seu espaço, até o seu escritório, se desenvolvendo, eu acho que isso é muito legal. E você começar a trazer esse olhar mais estratégico, né? Não só o cara crachar com o processo, que é muito importante, mas você também entender o todo, sim, né? Vivenciar um pouquinho desse todo. E eu acho que muito nessa vertente, Rodrigo, acho que é até um bate-papo que a gente estava tendo aqui antes de começar o nosso episódio, que é sobre até utilizando um pouquinho da sua formação, que é a questão da inteligência, da parte de propriedade intelectual, né? Esse ramo que você, né, contou que foi uma parte que você acabou migrando e acabou vivenciando. O impacto hoje da inteligência artificial, até da tecnologia, para o direito autoral.
Isso é um tema muito atual, né? Muito atual. Você não vai me botar nessa bola dividida, não, porque não tem resposta. Inclusive, os autoralistas, né, os especialistas em direitos autorais, têm debates infindáveis e não tem uma conclusão sobre como que vai ficar regulamentado Essa questão, né? os direitos autorais criados 100% por uma inteligência artificial. E já existem. Agora, como que tá certo, como que é certo, acho que ninguém... De uma maneira concreta é difícil de trazer. Mas olha, eu lembro que em 2015, quando eu estava fazendo a minha pós, o exemplo não era a inteligência artificial, o exemplo era um macaquinho. O macaquinho pegou uma câmera e tirou uma selfie dele mesmo. E ficou lá, uma selfie bonitinha, um macaquinho. E aí, de quem que é o direito autoral dessa foto? Porque uma foto tem direito autoral. Mas de quem pertence o direito autoral? Do dono da câmera? Por quê? Ele não teve impulso criativo? Pô, então é do macaquinho, mas ele não tem personalidade jurídica. Uhum. E aí? Não sei, pá. Não sei. Não tenho resposta para essa pergunta. Mas a inteligência artificial é mais ou menos o mesmo caminho, porque já existe, está aí, então não dá para negar algo que existe, mas como que vai regulamentar e como que vai recolher royalties, eu não ouso responder. Exige uma Estão própria discutindo. evolução do direito para poder chegar a uma conclusão dessa, né? Estão discutindo. É um tema bem interessante. E hoje, pessoal, ainda tem uma estreia nova hoje, né? Nós temos uma estreia, um quadro novo aqui no nosso podcast, que história é essa, doutor? Esse é um tema, esse é um trecho novo aqui, é um momento novo do nosso episódio, que a gente queria ouvir de você algum caso curioso envolvendo disputas de propriedade intelectual. Tem alguma que você se recorda que é legal compartilhar com a gente? Putz, tem algumas, mas eu vou citar uma que, primeiro porque eu tenho mais carinho por essa história, porque era direito autoral puro mesmo. E, enfim, aconteceram diversos, assim, entre acontecimentos extra altos, processuais, aconteceu de tudo nesse caso, mas era muito curioso, porque nós fomos contatados inicialmente por um criador de uma série televisiva, uma série infantil, que fez bastante sucesso. Então, a primeira temporada foi um super sucesso. Só que o que acontece? O autor, né, da série se indispôs com a emissora que estava bancando a série. E a emissora falou, foi um sucesso, nós compramos os direitos autorais, nós vamos fazer a segunda temporada da série, mas você tá fora. Como é que eu tô fora? Né? A série é minha, os personagens são meus. E era curioso que o personagem principal tinha o nome dele. A outra personagem, era uma turminha ali, era o nome da filha, então, da filha dele, então o senhorzinho era o nome do tio dele, tinha toda uma relação ali, que a gente fala que o direito, que a obra autoral é uma projeção do espírito criativo, pode ser uma música, pode ser um roteiro, pode ser o que for. E aí tinha lá que ele tinha realmente cedido os direitos autorais, mas da primeira temporada, né? E eu fui explicar para o juiz, e o juiz indeferiu o pedido liminar. E aí eu fui lá conversar com a juíza, um pedido de reconsideração, e ela falou, mas doutor, porque a gente tem que também fazer um parênteses, porque não ensinam na faculdade direito autoral. Sim. Né? É uma coisa que você vai correndo depois. Então, a juíza, ela tava num dilema ali, que ela falou, mas se ele cedeu, ele cedeu. Eu falei, mas excelência, ele cedeu os direitos sobre a primeira temporada. Uhum. Ela falou, mas como é que vai fazer a segunda temporada? Eu falei, então, tem que contratar. Ele falou, mas e se eles não quiserem? Eu falei, não, aí não tem segunda temporada. Eu falei, mas doutor, eu não tô entendendo. Eu falei, excelência, deixa eu te fazer um seguinte questionamento. Sabe o Harry Potter? Ela falou, doutor, você vai querer falar que a sua série é tão famosa quanto o Harry Potter? Eu não falei isso, excelência. Eu tô falando Harry Potter. Agora, imagina o seguinte, depois do lançamento do primeiro livro do Harry Potter, imagina se a editora chega e fala, essa autora aqui não tá dando muito trabalho. Contrata uma outra pessoa para continuar, e aí deixa de ser um bruxinho simpático, tal, não sei o quê, e passa a ser um alcoólatra, dependente químico, não sei o quê. Acabou com o personagem do cara. Você acha razoável isso? Não, eu falei, então por isso que ele não pode. Quem é titular, quem criou os personagens, é o titular da história deles. Então, a emissora tem duas opções. Pode refazer o contrato com ele, estender para a segunda temporada. Ela acabou. Ou pode não lançar a segunda temporada. Aí, idas e vindas, a juíza aparentemente, né, concordou, deu uma decisão liminar muito boa. Depois ela própria revogou a decisão liminar, aí eu falei, meu Deus, vamos agravamos, chegamos no... Aí, graças a Deus, bateu no tribunal um desembargador
ele é autor de livros sobre direito autoral. Então eu falei, bom, esse aqui do assunto ele entende. E aí foi um convencimento mais fácil, porque aquele negócio. Eu tinha razão no mérito. Estava difícil de explicar para o interlocutor. É isso. Porque, de novo, não ensina na faculdade. Então, se a pessoa não tem curiosidade de ir lá estudar como é que é, fica ali um limbo de conhecimento. Fica seu senso de justiça. É isso. E na cabeça do juiz fala, se licenciou, tá licenciado. Sim, mas tem extensão do licenciamento, né? Como é que ele ia licenciar uma segunda temporada que nem existia ainda? E quando acabou? Seguiu ou não acabou? Enterraram a série. Ele ganhou lá uma indenização e tal, não sei o que, negociaram uma indenização, mas não fizeram a segunda temporada. Putz. E olha, foi um desperdício de dinheiro, porque a segunda temporada já estava sendo produzida. O arrepio do autor, já tinha roteiro, já tinha produção iniciada. Nossa, pegou ranço mesmo, a raiva predominou. Acabou, E era uma história divertida. Era uma história divertida de criança. Ô, Rodrigo, e pra gente já finalizar aqui também, como que é o Rodrigo Merna aos finais de semana, com a família? Como que é o hobby? Tem um hobby, alguma coisa? Bom, hobby principal que infelizmente não tá muito agradável ultimamente é torcer pro Coringão, né, Braga? Tá sofrido, tivemos aí pelo menos um respiro no final do ano. Mas, cara, no mais, a gente trabalha, correria no dia a dia, fim de semana a gente quer mais descansar com a família, viajar. Tenho viajado bastante, aproveitar que o filhinho ainda tá pequeno. Viajo bastante, então ele pode matar a aula ainda sem grandes problemas, então a gente dá umas esticadas às vezes no final de semana. Bom, sair com a esposa, com a mulher, a doutora Tamara, minha companheira já há 15 anos. Caramba. E jantar, sair com os amigos, enfim, nada muito fora do não pratico esportes radicais, não vejo sentido em saltar num avião de paraquedas, a não ser que o avião esteja caindo, né, e seja a nossa última chance. Também não sou apaixonado por rapel, nem corrida eu tenho topado muito ultimamente, como o Braga testemunha. Mas é isso, amigo, viagem, família, nada muito fora do convencional. Que legal, que legal. Que bom. Muito bom. Muito É bom. isso, então, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, novamente, o privilégio de ter sido convidado mais de uma vez. É isso aí. Insistimos. Eu agradeço aí pela insistência, tá? Legal, E legal. me desculpo pelos furos anteriores. Legal, gente. Bom, obrigado aí a todos vocês que acompanharam. Antes de encerrarmos, gostaria de agradecer a Lafcasa, pedir para o pessoal novamente colocar aí na tela o endereço para vocês poderem curtir e acompanhar um pouquinho dos produtos maravilhosos dessa empresa, ao MCM Advogados, a Lume Consultoria e obrigado, Paty, por mais um episódio. Vamos lá. E acho que dá pra perceber que a segunda temporada tá demais. Então, pra acompanhar episódios igual o Dr. Rodrigo, continuem nos seguindo. E o próximo tá imperdível também. Obrigada. Tchau, pessoal.